Marcos Doval defende que plano para frear Moraes deu certo. Alexandre de Moraes sumiu. Tá, vai, vamos voltar na do remédio, então. Marcos Duval, Deus do seu céu. sobrenome é coragem. Cara, assim, é inacreditável isso, assim. Esse sujeito, olha, meu Deus do céu, cara. Assim, gente, O Marcos Duval é o tipo do cara que o Xandão nunca vai caçar, porque é muito bom. Eu imagino o que eles dão de risada nos jantares dos ministros do Supremo, nos encontros. Você viu que o palhaço falou que eu sumi por causa dele? O cara quase foi caçado quando veio à tona a merda que ele fez. Não, veja bem. Assim, eu fico pegando no pé dos estados, né, e seus respectivos eleitos, mas assim, ninguém pode falar mal de ninguém. Ah, não, aqui no meu estado todo mundo votou bem. Não. Espírito Santo, vocês votaram num sujeito em 2018 que ele dizia que ele treinava a porra da SWAT, velho. E aí foram ver que ele falou isso porque ele registrou no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, uma associação chamada SWAT. Não é que ele treinou a SWAT, mano. Aí votaram no cara. Aí votaram Eu vou criar, Renato, eu vou no INPE e vou registrar a marca KGB e vou dizer que durante muitos anos eu preparei os meus alunos para serem agentes da KGB. Não, aí vão lá e colocam o cara lá. Aí o que esperar dele, né? O que esperar, assim? Não dá para esperar nada. Ele fez a live lá com a gente quando ele xingou a gente, falou mal do Bolsonaro. Aí ele tava ontem para receber o Bolsonaro no avião. Aí para um ele fala uma coisa. Aí depois foi lá falar com o Flávio Bolsonaro, pedir desculpa. Esse cara, assim, ele é no melhor dos casos, na melhor das hipóteses, um louco. Sim, um cara que pode botar uma camisa de força nele que, a internação compulsória na certa. Não vai ter psiquiatra que vai negar. No melhor dos casos, no melhor dos casos. No pior, enfim, não vou nem gastar os adjetivos. Renato, às vezes vocês não percebem que vocês estão aí em São Paulo, aí é um pouco minorado isso no resto do Brasil. Eu conheci dezenas de Marcos Duval. Isso é o que mais tem na política. O doido de pedra que chega na política. Só que no caso do Marcos Duval, ele pegou onda Bolsonaro, ele pegou aquela maluquice que foram as eleições de 2018 e voou. E o próprio bolsonarismo não se organizou em 18, verdade seja dita, não é? O PSL foi nos estados com o que tinha. Tipo, tem esse maluco aí, vai. Aqui em Santa Catarina decidiram o candidato e na última hora, tipo, coisa total, full aleatório. Foi full aleatório aquela eleição. E aí surgem malucos assim. Mas pouco se perguntar, ele participou da colonização da Lua, ele tem uma base secreta na Lua, que ele treina os agentes da SWAT, já esteve em Marte. Meia volta aparece uns desses nos Estados Unidos. Não, eu trabalhei por 7 anos, fui chefe de gabinete na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Então, eu já tive contato com muito louco, né, desse que você falou. Vou até contar para dar um exemplo, para ilustrar. Teve uma vez que um sujeito bateu lá na Câmara de Vereadores e ele queria falar com o político, com o vereador e tal. Não tem, vai o chefe de gabinete. Aí o sujeito, que ele tava com o abadá da Brahma, regata, né? E ele tinha aquele problema do sono, que agora me falha a memória. Basicamente, ele dorme em qualquer lugar. Não é apneia. É uma síndrome específica. Aí, beleza, falaram, não, vamos lá chamar ele. Aí, beleza, foram me chamar, nisso que eu voltei, o sujeito estava dormindo já. Aí, beleza. Fomos lá na conversa. Pera só um minuto, vou pegar um café. Ele estava dormindo, voltei. Beleza. E aí ele quis me dizer que ele queria ser presidente da República. E assim, não era um mendigo, não era um morador de rua, não era um bêbado. Era uma pessoa. Sei lá, ela saiu de lá e foi trabalhar em algum lugar. Ela queria ser presidente da República. Teve um cara uma vez que foi lá que ele queria ganhar uma medalha para uma música que ele mesmo fez. Então, assim,
Não, fora, as pessoas não sabem, fora todo dia tem um que tinha solução para acabar com o PT, que ninguém mais tinha pensado. Eu vou acabar com o PT, dossiê pronto, tudo pronto. Ninguém conseguiu, mas ele tinha solução para destruir Zé Dirceu, Lula, todo mundo, para botar na cadeia. E assim, a gente, né, aprendeu, né, conhecendo essas figuras, a saber o que você pode dar importância, dar trela ou não, né? E eu vejo que no bolsonarismo, esses caras, eles ganham espaço. Talvez o cara que foi lá com a Abadá querendo ser presidente da República, ele podia, sei lá, ser hoje senador. Virou deputado, virou senador, virou um monte de coisa. Teve um monte de maluco eleito nessa. Exato. Enfim, a política Wilson Witzel, o cara era juiz, teoricamente deveria ser alguém de uma formação superior. O cara surtou no governo, o cara andava saltando de helicóptero, comemorando morte como se fosse gol, dando soco no ar. Matou um. Achou que era um filme do Rambo, sei lá. Que merda. E pior, o Wilson Witzel, Renato, ele realmente acreditou no meio do processo que ele ia suplantar o Bolsonaro, que ele ia ser maior que o Bolsonaro, que ele ia destruir o bolsonarismo. Os surtos que as pessoas entram é um troço assustador. Não, e eu acho que ele continua maluco, porque ele tentou ser candidato a governador de novo. Sim, ele inscreveu, ele só não pôde porque ele está com todos os direitos políticos cassados, ele sofreu impeachment. Por unanimidade. Outra coisa, né? Tipo, o impeachment dele não foi 7-3, uma coisa assim dividida. Não, os 5 da Assembleia votaram pela cassação, acho que era 5-6, um negócio assim. Os 5 da Assembleia votaram pela cassação e todos os desembargadores votaram pela cassação. Então não pode nem alegar que há perseguição política, tá todo mundo mancomunado, louco de pedra. É o Marcos Duval. E agora, recentemente, ele foi lá no Palácio do Planalto, acho que era no Palácio do Planalto ou algum outro órgão do Executivo Federal, e ele disse que ele tinha uma reunião, né? Os jornalistas estranharam, tal, que reunião que será essa daí e tal. Aí ele foi, passou uns 15 minutos e foi embora. E aí foram questionar, olha, o ex-governador estava aqui e tal, e parece que ele tinha uma reunião. Falaram, não, ele subiu aqui, disse que tinha uma reunião, ele não estava nessa reunião. Era uma reunião da SECOM, eu acompanhei, era uma reunião da Secretaria de Comunicação, ele soube da reunião e foi lá. Aí ele queria entrar na reunião da SECOM, tá, mas por quê? O que você veio fazer aqui, louco? Não, e você vê, continua louco. A política e o Marcos Duval não é diferente. Essa aí dele do Xandão é total sintoma de loucura. Não, o cara escapou de uma cassação por muito pouco. A verdade é essa. O Xandão não cassou porque haviam outras prioridades na lista. E foi a lista inteira e o Xandão conseguiu desmontar a rede bolsonarista na internet, está muito fragilizada, ou prendeu quem queria prender. Pega aquele canal lá, o Hipócritas, ele desmontou o Hipócritas, era um canal com milhões de views, era um canal muito grande. Ele atingiu o objetivo dele. E aí, deu uma pisada no freio. O Marcos Duval só escapou por causa disso. Daí o cara resolve falar uma merda dessa. Vai acabar cavando a própria cassação. Ele deve estar achando, agora eu vou mostrar lealdade ao Bolsonaro, eu vou ser governador do Espírito Santo em 2026. Capaz. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá chique.